Opa, tudo bem? Eu sou o Marcos e nesse canal eu falo como que você pode utilizar as ferramentas do Microsoft Office para tornar aquelas atividades do seu dia a dia muito mais produtivas. E nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode utilizar o Access para fazer o relacionamento entre várias tabelas. E para te mostrar isso daqui eu vou passar por dois passos. Um, que é a parte teórica, uma parte mais conceitual, e outra é a parte prática, onde a gente realmente vai pegar as tabelas aqui dentro do Access e fazer uma consulta que vai ter o relacionamento entre essas tabelas. E para te mostrar essa parte teórica, mais conceitual, eu vou fazer isso através dessas duas imagens. E aqui eu vou te mostrar dois tipos de relacionamento que são os mais usados, onde 90% dos casos é isso que você vai utilizar. E no caso aqui a gente tem o Inner Join. E o que é esse relacionamento Inner Join? Ele vai pegar duas tabelas e no caso aqui a gente tem a tabela A e a tabela B. E quando você fizer um Inner Join, o resultado dessa consulta vai ser somente os dados que eu tiver intersecção entre essas duas tabelas. Ou seja, eu só vou trazer o que eu tenho dentro da minha tabela A e também tenho dentro da minha tabela B. E agora que a gente já viu esse conceito que é bem simples, mas que é muito poderoso, eu vou te mostrar isso aqui dentro do Access, como que faz isso. E para isso eu tenho separado aqui três tabelas. E aqui eu quero te mostrar uma tabela de vendas, onde eu tenho várias informações, onde eu tenho aqui o código dessa venda, quando foi a data dessa venda, um código de um vendedor, um código de um produto e a quantidade que foi vendida aqui. Só que se a gente olhar aqui, eu tenho o código do vendedor e também tem um código de produto. Não dá para eu fazer um relatório diário de venda mostrando que, no caso, essas 6 vendas foi feita pelo vendedor 5001234. Quando eu montar um relatório, ninguém vai saber quem é o vendedor 5001234. Da mesma forma que ninguém vai saber qual é a descrição de um produto 1. Então eu preciso trazer aqui as informações tanto do nome do vendedor como a descrição desse produto. E se a gente olhar aqui, eu já tenho uma tabela vendedor que tem exatamente esse código desse produto com a descrição dele. E é isso que eu vou querer fazer a relação entre esse código desse produto da minha tabela de produtos com esse código de produto da minha tabela de vendas. Assim como eu também tenho aqui uma tabela de vendedores, onde eu tenho o nome do vendedor com o código de produto. E eu vou querer fazer isso, ter esse código de vendedor aqui com o nome do vendedor, fazendo o relacionamento entre essa tabela de vendas e a tabela de vendedores. E aqui dentro do Access, para eu fazer esse relacionamento entre tabelas, eu preciso fazer uma consulta. E a gente pode vir aqui em Criar e vir aqui em Design da consulta. E no meu caso eu já vou fechar aqui e o que a gente tem aqui são todas as tabelas que a gente tem disponíveis aqui no Access. Então eu vou colocar primeiramente a nossa tabela de vendas aqui. E se eu clicar duas vezes aqui, ele já seleciona todos os campos dessa tabela e eu posso arrastar ele aqui para dentro dos meus campos de consulta. Agora eu já tenho todos os campos dessa tabela dentro aqui da minha consulta. E se eu clicar aqui em executar, o Access vai trazer para mim todos os registros que eu tenho dentro dessa tabela de vendas. No caso aqui são 20. Eu estou aqui na consulta. Se eu vier aqui dentro da minha tabela de vendas, eu tenho exatamente esses 20 registros aqui na minha tabela de vendas. Voltando aqui para a consulta e voltando aqui para a parte do modo design, e eu quero fazer aqui primeiramente, colocar a descrição dos produtos que eu tenho em relação a essas minhas vendas. Então eu clico aqui e seguro, arrasto aqui para dentro da minha janela e posso fazer aqui o relacionamento entre essas tabelas. Agora o Access já sabe que eu estou fazendo o quê? Que eu tenho uma tabela de vendas e também quero selecionar aqui alguns dados da minha tabela de produto. Só que ele não sabe ainda como fazer isso, ele não sabe como fazer o relacionamento entre elas. Se eu clicar aqui em executar, a gente vai ver que ele vai trazer aqui muito mais registros para mim. Ele trouxe aqui 320 registros. E o porquê que ele trouxe 320 coisas aqui que não faz muito sentido. Eu vou até voltar aqui e colocar a descrição dos produtos aqui também. Vou executar aqui novamente, a gente vai ter lá os mesmos 320 registros e eu vou te explicar o porquê que a gente tem isso daqui. Dentro da minha tabela de vendas eu tenho aqui 20 registros e dentro da minha tabela de produtos eu tenho 16 registros. Se eu voltar aqui para o meu Access e fizer uma conta aqui onde eu tenho 20 registros desse lado e 16 registros desse lado aqui.
O que o Axis está fazendo? Como eu não estou falando para ele qual que é o relacionamento que ele precisa fazer, ele simplesmente está pegando para mim e cruzando essas duas matrizes, essas duas tabelas. E está trazendo para mim um monte de informação duplicada. Ele está fazendo cada um desses registros vezes cada um dos registros da minha tabela B. Por isso que ele traz aqui os 320. Só que não é isso daqui que eu quero. O que eu quero é que ele me traga aqui a descrição de todos os produtos para eu colocar aqui na minha tabela de vendas. E como eu posso fazer o meu relacionamento entre essas tabelas? Eu tenho que vir aqui dentro da minha tabela de vendas e aqui em cima do campo que eu quero fazer o relacionamento, segurar e arrastar aqui dentro da minha tabela de produtos em cima do campo que eu quero fazer esse relacionamento. Ou seja, eu tenho o meu produto ID da minha tabela A, onde eu quero fazer o relacionamento com o meu produto ID da minha tabela B. E quando eu solto, é isso que o Axis faz para mim. Ele faz um relacionamento entre essas duas tabelas através dessa linha aqui. E se eu vier aqui agora e executar, o que ele está me trazendo? Ele está me trazendo aqui 16 registros. E é exatamente isso que ele fez. Ele só trouxe a venda de quem eu tenho a intersecção. Aqueles outros 4 registros que eu não tenho um produto ID para mim, ele não trouxe. Agora, e se eu quisesse trazer todas as vendas, mesmo se eu não soubesse qual é o produto ID dele? Só que dos produtos IDs que eu tenho cadastrado na minha tabela de produtos, eu quero saber qual que é a descrição. E isso daqui a gente consegue resolver através desse relacionamento do left join. Ou seja, ele vai trazer todos os registros que eu tenho da minha tabela A e vai me trazer da tabela B todos os registros que eu tiver a intersecção. Então vamos voltar aqui para dentro do nosso Axis, que a gente vai conseguir ver isso daqui na prática. Então a gente já tem aqui a minha tabela de vendas, a minha tabela A, com um relacionamento com a minha tabela B, só que eu não quero que seja um inner join. Eu não quero trazer somente o que tem intersecção. Então, se eu clicar 2 vezes aqui nessa linha, ele já me mostra o quê? Ele fala, olha, da minha tabela da esquerda, que é a vendas, e da minha tabela de produtos, que é a minha tabela da direita, eu quero fazer o relacionamento entre esses 2 campos, só que aqui ele me fala o que é inner join e o que seria o left join. Ou seja, nesse caso do inner join, ele está falando, olha, incluir somente as linhas quando os campos unidos de ambas as tabelas forem iguais. Ou seja, somente o que tiver intersecção entre a minha tabela de vendas e a minha tabela de produtos. Só que eu tenho uma segunda opção aqui. Ele vai falar o seguinte, olha, me traga todos os campos da minha tabela de vendas, todos os registros da minha tabela de vendas e somente os registros da minha tabela de produtos quando os campos unidos forem iguais. Ou seja, traga todos os registros da minha tabela de vendas e me traga também todos os campos da minha tabela de produtos quando houver a intersecção. E nesse caso aqui ele é o nosso left join. Eu vou clicar nele aqui. Agora a gente já não tem aqueles pontos aqui. Aqui nessa parte da tabela de produtos eu tenho essa seta que está mostrando que eu tenho um left join, ou seja, tudo da minha tabela da esquerda e somente os registros que houverem intersecção da minha tabela da direita. Se eu executar isso daqui agora, ele voltou a me trazer os 20 registros, mas olha só, para essa minha parte aqui da minha tabela de produtos, eu não trouxe a descrição desse produto aqui, que é exatamente os campos que eu não tinha. Então, se a gente olhar essa imagem, ele realmente trouxe todos os campos aqui para mim. O que eu tinha intersecção aqui, ele trouxe, mas o que eu não tinha intersecção, ele trouxe os campos em branco. Essa daqui é a parte do left join. E agora, voltando aqui para a nossa parte da consulta, eu já tenho aqui o meu produto e eu quero colocar também os meus vendedores. E como que eu faço isso? Dentro da minha tabela de vendas, eu tenho aqui esse campo de vendedor ID. Eu posso colocar aqui, fazer um relacionamento entre essas duas tabelas, só que aqui eu vou ter um inner join. E se eu executar aqui agora, eu vou colocar aqui o vendedor também, arrastar para cá, executar essa consulta, e ele me trouxe aqui todos os vendedores. Obviamente ele me trouxe com todos os vendedores porque eu fiz um inner join. Agora, olha só. Agora eu não tenho mais os 20 registros, eu tenho apenas 15. E o porquê que ele trouxe 15? Porque aqui eu estou trazendo
todos os 20 registros da minha tabela de vendas, só que da minha tabela de vendedores, que no caso aqui eu tenho 20 também, não necessariamente eu tenho os 20 vendedores que estão nessa tabela. Eu tenho vendedores que eu tenho na minha tabela B, só que não estão na minha tabela de vendas. E ele está me trazendo só o que tem a intersecção entre eles. E no caso, eu só tenho, aqui no caso da minha consulta, 15 registros que tem a intersecção. Então nessa parte aqui do meio, são apenas 15 registros que eu tenho entre a minha tabela de vendas com a minha tabela aqui de vendedores. Só que não é isso que eu quero ver todas as vendas da minha tabela de vendas. Então eu vou colocar aqui um left join e agora eu tenho tudo da minha tabela de vendas com o que houver intersecção dentro da minha tabela de vendedores. Se eu executar agora, eu continuo tendo os 20 registros da minha tabela de vendas e olha só, eu tenho exatamente aqui em branco aqueles vendedores que eu não consegui achar dentro da minha tabela de vendedores. Só que quando você vai fazer uma consulta desse tipo para um relatório, por exemplo, eu quero analisar todas as vendas que eu tive em um dia e saber a descrição desses produtos e desses vendedores, é bom eu sempre fazer um left join. E o porquê? Porque se eu colocar inner join, eu não vou trazer todas as vendas que eu tenho dentro daquele dia. E se eu tivesse fazendo esse relatório numa situação real, eu teria que parar e entender qual que é o código desse vendedor e colocar o nome do vendedor aqui. Então eu teria que entender, ou seja, na área comercial ou no RH, para pegar esse ID de vendedor e colocar o nome dele, incrementar esse cara aqui lá dentro da minha tabela de vendedores, assim como eu precisaria dentro da área de marketing ou de uma área de produtos para saber qual é a descrição desse produto para eu colocar aqui dentro da minha tabela de produtos. Então, por mais que você possa fazer esse relacionamento muito mais simples, é importante você entender qual é o resultado final que você quer ter. No meu caso, eu quero saber todas as vendas e não só as vendas que eu tenho um vendedor ou um produto cadastrado, porque isso daqui poderia mudar completamente a minha forma de analisar de fazer a base que vai servir para um relatório lá na frente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui dentro da minha tabela de produto esses outros IDs e dentro da minha tabela de vendedores esses outros vendedores que eu não tenho. Assim eu vou ter dentro desses 20 registros, dentre todas as minhas vendas, a descrição de todos os produtos e de todos os vendedores. Bom, e agora eu já consegui adicionar todos os produtos que faltavam dentro da minha tabela de produtos e todos os vendedores que faltavam dentro da minha tabela de vendedores. Agora a gente já tem todos os 20 registros aqui com a descrição de todos os produtos e todos os vendedores aqui. E eu vou voltar agora aqui para minha consulta e é importante você entender o quê? Que você tem que fazer uma análise sobre o resultado que você espera que essa consulta te retorne. Porque se você fizer um relacionamento errado entre essas tabelas, isso daqui vai interferir na análise que você vai fazer, nos dados que você vai utilizar para fazer o seu relatório. Eu sempre prefiro trazer uma questão de left join através de uma tabela principal, que no caso aqui é a nossa tabela de vendas, porque se eu fizer um relacionamento de inner join, no caso a gente viu que ao invés de trazer 20 registros, ele ia trazer 16 ou 14 registros, e aí o meu número de vendas daquele dia 1º de abril estaria completamente errado. E se eu reportasse isso daí para alguém, poderia trazer um grande problema. Então é sempre importante a gente entender da nossa tabela principal qual é a quantidade de registros que a gente tem, e qual o resultado que a gente espera ter no final dessa consulta aqui. Assim a gente consegue garantir que esses dados vão estar corretos, garantir a integridade dos nossos dados, da nossa base e passar um relatório sem erros para que a pessoa que vai utilizar esse relatório consiga tomar as melhores decisões em cima de números reais, em números tão verdadeiros. Porque eu sempre falo, se você enviar um dado errado, um relatório errado, você vai acabar com a sua credibilidade. É muito importante você garantir que tudo esteja certo, tá bom? Então agora a gente já conseguiu ver esses dois tipos de relacionamento que a gente tem aqui dentro do Access e como eu disse, isso daqui vai servir para 90% dos casos. No total nós temos 7 tipos de relacionamento entre tabelas, só que esses dois são o que você mais vai utilizar. E nos próximos vídeos eu posso te mostrar
quais são os outros tipos de relacionamento que a gente tem para fazer a junção entre essas tabelas e para resolver outros tipos de problema. Bom, e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Eu estou colocando muito conteúdo aqui, tanto de Excel, como Access, como de VBA também. E se você tem alguma sugestão de vídeo, pode colocar aqui nos comentários. E se puder compartilhar esse vídeo com mais alguém que tem interesse por esse tipo de conteúdo, você vai me ajudar bastante. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.